Salve, salve, Caiporada! Tudo beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 29 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final do vídeo, teremos nosso bilhete. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe o like e não se esqueçam de deixar o palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites, beleza? E não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp. O link está no topo dos comentários, junto com o link da nossa planilha Caipora. Nela temos todos os resultados dos nossos palpites dos vídeos, beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Bora, Caiporada, começar com nossas análises aqui então? Mas antes, vocês que são novos no canal, inscrevam-se, isso irá ajudar a nos fortalecer e vocês acompanharem o nosso canal todos os dias, beleza, galera? Vamos lá então, separei Trinidense versus Libertad de Assunção. Separei essa partida com over 1,5 gols no Paraguai. Por que eu separei este mercado? O Libertad tem 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Esportivo Trinidense tem 44%. Verificando no histórico, são 6 partidas para o Libertad, 4 empates e 3 partidas para o Trinidense, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Libertad vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Trinidense vem perdendo as 3 partidas. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos encontros na casa do Trinidense, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Deportivo Luqueno contra o Libertad, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Cambuur versus Top Os. Separei essa partida na Holanda com over 1,5 gols. O Cambuur tem 73% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O OSS tem 28%. No histórico são 16 partidas para o Cambuur, 5 empates e 10 vitórias do OSS. E a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries o Cambuur vem vencendo 3 partidas e o OSS ele vem a 5 partidas sem empates. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida agora na Romênia, separei Cluj versus Voluntari. Separei essa partida com over 1,5 gols. Cluj tem 69% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Voluntari tem 56%. No histórico são 17 partidas do Cluj, 2 empates e 2 partidas para o Voluntari. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries o Cluj ele não vence as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Cluj, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Querétaro versus Tigres. Separei essa partida no México com um under 3,5 gols. O Tigres tem 49% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Querétaro ele tem 44%. No histórico são 22 partidas para o Tigres, 17 empates e 6 vitórias do Querétaro. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Querétaro ele não vence as 5 partidas e ele empatou 4 delas, enquanto o Tigres vem vencendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Querétaro, under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Querétaro contra o Toluca, que foi over 3,5 gols. Então para essa partida, separei under 3,5 gols. Próxima partida, Chelmsford City versus Weston Supermare. Separei essa partida com over 1,5 gols na Inglaterra. O Chelmsford ocupa a terceira colocação no campeonato e ele tem 58% de probabilidade de vitória. Na forma recente ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Weston tem 33%. No histórico são 3 vitórias para o Chelmsford, 5 empates e 5 vitórias para o Weston. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Chelmsford não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Weston vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Blackburn Rovers versus
o Wrexham. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Blackburn Rovers ele tem 54% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wrexham ele tem 67%. No histórico são 2 partidas disputadas com uma vitória do Blackburn e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries o Blackburn vem marcando gols nos últimos 5 jogos, e o Wrexham ele vem sem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Bordeaux versus Rangers. Separei essa partida na Ligue 2 da França com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Bordeaux, com 46%, e na forma recente ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Rangers tem 72%. No histórico são 6 vitórias para o Bordeaux, 8 empates e 9 vitórias para o Rangers, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries o Bordeaux ele vem marcando gols nos últimos 5 jogos, e o Rangers não tem empates nos últimos 5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos na casa do Bordeaux, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Sporting versus Casa Pia. Separei essa partida em Portugal com over meio gol no primeiro tempo. O Sporting tem 78% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Casa Pia tem 33%. No histórico são 4 partidas com 4 vitórias do Sporting, e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Sporting ele vem a 5 jogos sem empates e venceu 4 deles, enquanto o Casa Pia vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, e verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo ocorrendo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Estrela versus Benfica. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Benfica jogando fora de casa tem 75% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estrela tem 33%. No histórico são 3 partidas com 3 vitórias do Benfica e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Estrela não vence as 5 partidas, enquanto o Benfica vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Farense contra a Estrela, que foi 0-0. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Galatasaray versus Gaziantep. Separei essa partida na Turquia com over meio gol no primeiro tempo. O Galatasaray tem 80% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gaziantep tem 50%. No histórico são 8 vitórias do Galatasaray, um empate e uma vitória do Gaziantep. E a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Galatasaray vem vencendo a 4 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes temos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Verificando na casa do Galatasaray, também temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Real Valladolid versus Racing Santander. Separei essa partida na segunda divisão da Espanha com over 2,5 gols. O Valladolid jogando em casa, ele tem 51% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Racing Santander tem 50%. O Valladolid em casa ele tem 78% de aproveitamento. E no histórico temos 3 vitórias para o Valladolid, 9 empates e 10 vitórias para o Racing Santander. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Valladolid não vence as 5 partidas como visitante, porém ele vai jogar em casa. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Valladolid, over 2,5 gols em uma das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas do Racing Santander, e do Valladolid temos over 2,5 gols apenas 2 das últimas 6 partidas. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Getafe versus Granada. Separei under 3,5 gols para essa partida em La Liga da Espanha. O Getafe tem 52% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Granada tem 22%. No histórico são 8 vitórias do Granada, 6 empates e 4 vitórias do Getafe. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Granada ele não empata as 5 partidas e perdeu 4 delas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Getafe, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Próxima e última partida, Salernitana versus Roma. Separei essa partida na Itália
com vitória e empate para fora. Por que eu separei este mercado? A Roma jogando fora de casa tem 58% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Salernitana tem 17%. No histórico são 4 vitórias da Roma, 2 empates e 1 vitória da Salernitana. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Salernitana vem perdendo a 4 partidas e a Roma vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para a Roma em 5 das últimas 6 partidas. E na casa da Salernitana, a Roma venceu as 2 partidas disputadas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate da Roma na maioria dos jogos. E a Salernitana vem perdendo em casa a maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, bora lá com o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Cambur versus Top OSS. Separei over 1,5 gols para Chelmsford City versus Weston Supermare. Separei over 1,5 gols para Blackburn Rovers versus o Wrexham. Separei over 1,5 gols para Estrela contra Benfica. Over meio gol no primeiro tempo para Galatasaray versus Gaziantep. E under 3,5 gols para Getafe versus Granada. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. E não se esqueçam, vocês que estão assistindo nosso vídeo pela primeira vez e assistiu até o final, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Fui!